Olá, boa noite! Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, intitulado como Entre Laços e Reconhecimento, a sororidade feminina a caminho da autoridade. Criado no puro desejo de unirmos as meninas e de criar o entendimento de que nós não precisamos ser rivais. Então, quem criou foi eu, Anne Caroline, e Alice Justiniano, na supervisão da nossa professora Carolina Lara Callas, na disciplina de projeto integrador multidisciplinar e extensionista, dentro da Belas Artes. O nosso intuito do projeto em si foi trazer o acolhimento entre as meninas e o entendimento sobre como juntar e unir as mulheres. Elas podem desenvolver diversas coisas e serem maiores juntas. Então, nós trouxemos esse tema com a utilização da arte e a expressão artística. Então, esse foi o nosso intuito, essa foi a nossa ideia. Criou do nosso puríssimo desejo de que as meninas possam se sentir acolhidas. Nós apresentamos o nosso projeto na instituição Fundação Casa, de Chiquinho Gonzaga, e foi incrível, a gente se sentiu super acolhida por eles foram gentis demais e nos deram todo o suporte possível e impossível, se desdobraram por inteiro para que nós pudéssemos criar o que tínhamos em mente e foi sensacional. Então eu espero que vocês gostem do processo e das artes que elas fizeram e até mesmo do que elas nos deram de retorno. Pessoal, eu sou a Alice e agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi todo o processo da nossa ação. Eu acho importante começar explicando para vocês que a gente não conseguiu realizar nenhum tipo de gravação dentro da Fundação Casa por ser um espaço que lida com meninas em medida socioeducativa, meninas com privação de liberdade. E menores de idade também. Então, a gente não conseguiu essas autorizações devido ao curto período de tempo para aplicação do projeto, né? Essas autorizações, elas devem ser feitas judicialmente. Então, como a gente não conseguiu essas autorizações, a gente não conseguiu realizar os vídeos dentro da fundação. Mas a gente tem algumas fotos que a gente vai apresentar para vocês durante o vídeo, que são fotos que foram feitas e autorizadas pelos próprios responsáveis da Fundação Casa, tudo bem? A nossa ação, ela foi o tempo inteiro acompanhada pelo núcleo pedagógico, núcleo de arte e cultura, as assistentes sociais e as psicólogas da Fundação, e elas deram suporte e acompanharam de perto toda a nossa ação e todo o processo. Começamos o dia, né? Começamos o primeiro dia com uma dinâmica quebra-gelo com as meninas. Como eram meninas que não conheciam a gente, era um lugar novo, então a gente achou que seria bem interessante começar com uma dinâmica quebra-gelo, para as meninas se apresentarem, conhecerem a gente, né? A gente achou que seria muito importante. Então foi uma dinâmica feita a partir de uma bolinha que a gente saiu distribuindo para as meninas, uma jogava para outra, e quando a bolinha parava na pessoa, ela tinha que se apresentar e contar um pouquinho sobre ela. Durante todo o processo, todas as dinâmicas que a gente fez, a gente participou de todas, porque a gente queria que as meninas se sentissem mais próximas da gente e que fosse um ambiente mais leve, né, para elas se sentirem confortáveis de se expressar e dialogar com a gente. Então a gente começou com essa dinâmica. Depois disso a gente partiu para um momento de relaxamento, no qual a gente trabalhou um pouco com a respiração, com algumas dinâmicas que a gente aprendeu na aula de teatro. Então, foi um momento que as meninas puderam respirar, relaxar, trabalhar um pouco o corpo, né? Foi bem legal, inclusive. E foi a partir desse primeiro momento que a gente partiu para o segundo momento, que foi o momento que a gente começou com um exercício de respiração, né? Para as meninas poderem relaxar, aproveitarem mais o ambiente. Aí a gente começou com um momento de relaxamento. Então fizemos alguns exercícios de respiração. E depois as meninas começaram a escutar uma música, caminhar pela sala, sentirem o corpo, sentirem o espaço, né? Relaxarem, começar a se sentir mais confortável mesmo para fazer, né, a atividade artística. E aí, durante esse momento, a gente trouxe algumas referências, né, que são muito importantes
para o feminismo, muito importantes para esse tema, para a sororidade, para a alteridade. A gente trabalhou com referências como Simone de Beauvoir, Bell Hooks, Djalma Ribeiro, que elas tratam muito sobre esse assunto, sobre a diferença do outro, sobre a importância da coletividade, né, dentro da sociedade, principalmente a coletividade feminina, né. Então, a gente abordou esse tema, trouxe algumas referências literárias dessas autoras para trazer um momento de reflexão para as meninas, né? Então, depois desse momento de reflexão, a gente abriu uma roda de conversa, né, para as meninas discutirem o tema e também trazerem referências do dia a dia delas, que elas entendiam como sororidade, como alteridade, né, referências da vivência delas. A gente trouxe algumas referências da nossa vivência também, que foram muito importantes ali, realmente para a gente trocar experiências e trocar exemplos. A gente queria trazer referências que as meninas conseguissem discutir o tema e trazer exemplos, né, do dia a dia delas. Esse momento foi muito importante para a atividade. Depois desse momento, a gente partiu para a atividade artística, mas primeiro a Anne, ela deu uma aula de introdução ao material para as meninas, então ela explicou um pouquinho sobre tinta guache, aquarela, as diferenças das folhas, algumas técnicas, que foi muito importante para as meninas se sentirem mais confortáveis em trabalhar com aquele material. As meninas ficaram livres para poder se expressar da forma que elas quisessem, só que a gente fez essa introdução para a gente conseguir conduzir melhor a atividade e as meninas se sentirem mais confortáveis em trabalhar com o material. Durante todo esse processo, a Anne, ela acompanhou as meninas e deu todo o suporte necessário, né? No primeiro dia, a gente só conseguiu iniciar a atividade artística. Então, a gente teve que dar continuidade na atividade no segundo dia. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês como foi. Bom, o segundo dia, a gente retomou, né, os conceitos que a gente trabalhou no primeiro dia. Então, a gente falou um pouquinho sobre tudo que a gente conversou sobre alteridade e sororidade feminina, né? Falamos sobre a importância de reconhecer a diferença umas das outras. E aí, depois a gente fez um momento de respiração, de relaxamento, seguido de uma pergunta. Perguntamos para elas qual cor representava elas naquele momento. Porque a gente queria trabalhar sobre essa questão dos sentimentos, das cores, né? E também queria que elas se soltassem um pouco, se sentissem mais confortáveis, né? Para iniciar a atividade. A gente apresentou uma frase da Bell Hooks, né, que fala muito sobre a diferença e sobre o reconhecimento, reconhecer essas diferenças uns dos outros, e respeitar essas diferenças. E aí a gente partiu para a dinâmica de música, né, a gente titulou como música e movimento, no qual as meninas tinham que caminhar pelo espaço e quando a música parasse, elas tinham que fazer uma pose, se congelar de alguma forma, né, para poder trabalhar um pouco a expressão corporal, trabalhar a escuta e trabalhar a interação umas das outras. Em seguida, a gente partiu para o jogo teatral, né? A gente quis que o segundo dia fosse um pouco mais dinâmico, fosse um pouco mais trabalhado ali, né, com o corpo. Então, a gente trabalhou com esse jogo teatral e que as meninas tinham que criar cenas congeladas, né, fazer algumas cenas improvisadas a partir de algumas situações do cotidiano que a gente trouxe para elas. Durante essa dinâmica, a gente trabalhou com o apoio entre as mulheres, com a rivalidade, com o bullying também, e também com a empatia, com a forma que elas poderiam acolher umas às outras nessas questões que acontecem no dia a dia delas, né? Depois dessas cenas que elas improvisaram, elas fizeram grupos, realizaram as cenas, e enquanto um grupo apresentava a sua cena, o outro grupo ele assistia e depois ele interpretava, ele falava um pouco, né, sobre o que ele entendeu daquela cena que as meninas realizavam. Depois disso, a gente continuou a nossa produção artística, né, as meninas deram continuidade aos projetos que elas iniciaram. E nesse momento, eu e a Anne, a gente acompanhou as meninas, demos suporte. Algumas meninas tinham algumas dificuldades, né, dificuldade de escrita também, dificuldade em fazer alguns desenhos que elas queriam representar, então a gente deu suporte para elas nesse momento. E por último, a gente fez uma reflexão final, então a gente fez uma roda que as meninas pudessem compartilhar o que elas gostaram, o que elas não gostaram, quais foram as partes que elas mais aprenderam, né, mais entenderam
sobre o tema que a gente trouxe para elas. Foi um momento bem legal, que a gente compartilhou tudo que a gente fez ali naquele momento. Então, elas compartilharam todos os processos criativos que elas tiveram. Foi bem divertido. E por último, as meninas, elas preencheram uma avaliação, né? A gente levou uma pequena avaliação para elas, mas para elas contarem um pouquinho sobre o que elas entenderam, o que elas gostaram, o que elas acharam que podia ser diferente, né? Então, a gente fez essa avaliação dividida em duas partes, tanto naquele momento que elas discutiram, né, um pouco e mostraram os processos criativos delas, quanto essa avaliação escrita. E nesse momento a gente também deu suporte para as meninas que tinham dificuldade em escrever. E por fim, né, a gente fez um encerramento com elas, então a gente mostrou sobre tudo que a gente trabalhou, né, durante todo o processo. E foi bem legal, foi um momento ali de trocas, um momento de tirar dúvidas também. E foi incrível. E por último, fizemos um mural, né, para finalizar e mostrar todos os projetos que as meninas desenvolveram. As produções artísticas revelaram sentimentos, histórias, afetos e diferentes formas de enxergar o mundo. Ao longo do projeto, percebemos o fortalecimento da participação coletiva, da escuta, da cooperação e do respeito entre as participantes. O mural coletivo construído no final simbolizou exatamente isso, diferentes experiências reunidas em um mesmo espaço de reconhecimento, expressão e pertencimento. Diante de todo o processo, fomos acolhidas pela equipe da Fundação Casa Chiquinha Gonzaga com muito cuidado, atenção e sensibilidade. Desde a primeira reunião até os dias de aplicação do projeto, nos sentimos seguras, ouvidas e apoiadas. Também fomos profundamente marcadas pelo encontro com cada uma das meninas e pela escuta, pela troca, os relatos, os silêncios e as produções artísticas mostraram a potência que existe quando criamos espaços ou acolhimento. Mais do que desenvolver uma atividade extensionista, vivemos uma experiência humana e transformadora. Este projeto nos mostrou como a arte pode fortalecer vínculos, promover o pertencimento e abrir caminhos para a alteridade.